Bom, gente, então encerramos a mesa, né? Agradecemos a Tânia por ter estado com a gente aqui 3 mesas, né? Discutindo. Jacleida também. E vamos à construção ou discutir como vamos encaminhar o nosso documento final, não é? Na verdade, a Hortência está aqui me pedindo que não componha mais mesa, mas enfim, tem o lançamento do livro do professor Eliodoro, que tudo já está ali pronto, mas a gente tem que combinar, não pode encerrar aqui se nós pretendemos que saia daqui um documento, não é isso, Luiz? Então a gente tem que combinar aqui se vamos fazer uma reunião fechada, menor, depois as relatorias, o pessoal do Participa, Marina, por favor, as relatorias ainda não chegaram, nem da semana passada, então não tem como fechar o documento hoje sem as relatorias. Daniel, se quiser, pode vir aqui para a mesa representando o fórum, Hortência, o Ministério Público, o CREA já não está aqui, o CAL também não, João, representação dos bairros, como do FAPS, não está aqui. Então, somente para a gente trocar ideia e encaminhar o fechamento do documento desse seminário. Então, estamos abertos às sugestões. Eu acho que nesse momento não tem muito condição. Eliodoro, por favor, que também é vice-coordenador desse evento. E rapidinho para que a gente possa fazer... Não, rapidinho para a gente resolver isso. Eu entendo que não há tempo para discutir, evidentemente, o documento final, mas ele deve ser feito, deve ser encaminhado, é a minha sugestão, evidentemente, à Prefeitura, aos órgãos, Câmara, Ministério Público, enfim, a todo mundo. Agora entendo, Solange, que talvez o melhor caminho, a sugestão, e o plenário aí pode opinar, seria o seguinte: nós marcarmos um dia para os relatores reunirem com nós, que somos também participantes dessa ideia, marcar um outro dia para convocar todo mundo. Talvez o melhor é a gente parar um pouco para ver qual seria a melhor data. Pode consultar no site, disponibilizar uma versão preliminar e abrir para contribuições. Mas a aprovação ser em plenário no outro dia a ser convocado, e todo mundo participa e distribuiria esse documento preliminar para a gente discutir um dia só apenas o documento. Então, minha sugestão. E sim, e o livro, só para não perder o time, está lançado, está ali. Professor Eliodoro, aproveitando então, se ele vai para o lançamento do livro ou vai? Vai. Vamos só fechar aqui, vamos marcar uma data. E aí, Marina tem informação para dar? Pronto, aqui, Marina. Parece que tem um... rapidinho, somente para a gente deixar amarrado uma data para a gente fechar o documento. A data... Não, acho que o importante agora é definir uma data e dizer que houve um atraso em 2 relatórios, com isso dificulta um pouco, porque teria que se extrair aqueles elementos substantivos do relatório para compor uma carta, né? Não dá para reproduzir o relatório como carta. Exato. E tem 2 momentos, tem o momento da semana passada, tem o momento de hoje, que acaba de estar, ainda as relatorias não estão prontas. Então, precisaríamos exatamente de verificar qual é o tempo que as relatorias, no caso da relatoria de hoje, pode precisar, não é? Considerando que essa semana temos viagem a partir de quarta-feira, né? Nós, Daniel Colina, eu, Luiz Antônio, temos o Conselho Superior do IAB em São Paulo. Marina vai falar. A gente deu como prazo dessa relatoria de hoje, foi indelicada, mas a gente deu um prazo de segunda-feira. E aí, no máximo, assim, o prazo estourando na quarta-feira. Então, até quarta-feira a gente está com todas as relatorias. A ideia é que a gente divida em alguns tópicos, eu não vou lembrar agora, mas contribuições, críticas,
Enfim, tem alguns tópicos. Depois a gente já pegou uma lista de contatos de todo mundo que se inscreveu ali. Então, quem não se inscreveu ainda, por favor, vai ali para preencher a lista de presença, para poder dar o contato, né, o e-mail. E a gente pretende, na verdade, isso já está... a gente começou a fazer alguns tópicos, né? O Participa Salvador ele fez alguns tópicos para essa carta aberta. Então, esses tópicos eles já estão numa plataforma que é o Google Drive, né? Que é uma plataforma colaborativa. Então, a ideia é que quem tiver o Gmail, que é o e-mail que dá acesso a essa plataforma, pode colaborar diretamente no arquivo. Então, na verdade, é um teste, é uma experiência, a gente vai ver se dá certo, mas a ideia é acelerar um pouco mais e não ficar dependendo somente do encontro físico, né? A gente pode adiantar isso enfim, cada um em um horário, pela internet. A data em si eu não sei, vocês podem sugerir. Parece que Cal queria falar alguma coisa, né, Cal? Talvez podia se fazer, porque tudo está gravado e está publicado. Tudo está gravado, está publicado ou no Participa ou no IAB, no site do IAB. Eu acho, pelo menos os apresentadores e moderadores podiam também, se eles querem recapitular determinadas coisas do colóquio, através dessas gravações. Eu sugiro que a gente faz primeiro tópicos relevantes quando a gente pega apresentação por apresentação. Até os próprios apresentadores podiam colocar já os tópicos, porque quando a gente recebe a relatoria, também é um texto corrido, meio complicado para extrair os itens essenciais para poder colocar dentro desse documento. Então, se a gente passa por um site que o Tiago podia disponibilizar, ou a Participa Salvador podia disponibilizar, onde a gente coleta os tópicos que deveriam fazer parte dessa carta. Aí a gente, no final, a gente precisa fazer um fechamento dessa carta, alguém que sabe formular. Olha, vamos pensar o seguinte, que existem pessoas como o nosso convidado Luiz Carlos Costa, que às vezes desliga o celular e leva 3 dias sem religar, e que você manda um e-mail e que ele não olha. Então ele jamais vai entrar em site, pode ser até que entre, mas não é certo. Então a gente tem que, talvez, nesse caso, passar uma correspondência para cada um deles, pedindo que façam destaque, não é? Aos tópicos mais importantes da sua fala, considerar que essas relatorias e essas revisões ou esses destaques possam ser encaminhados até quarta-feira, só que na quarta-feira eu estarei viajando, Luiz Antônio, Daniel Colina, enfim, a grande parte dos envolvidos aqui pelo IAB vão estar em São Paulo até o sábado. Então eu entendo que a gente só tem condições de fechar uma reunião na semana que vem, exatamente, na terça-feira da semana seguinte, ou seja, dia 4 de agosto. Aí poderíamos sim ter uma reunião, temos que resolver se essa reunião vai ser aqui ou uma reunião menor lá no IAB, ou aqui na escola, e qual horário. Então, sugestão. Bom, eu quero resgatar algumas questões que têm a ver com desdobramento, né? Luis Viana, presidente da OAB, fez um comentário que acho da maior importância, dizendo que esse debate técnico deve ser ampliado e que quem pode convocar esse debate é o próprio Procurador-Geral, o Márcio Fael. Essa é uma lembrança. Digamos, não fizemos uma crítica naquele documento do Participa, está aqui, foi distribuído entre algumas poucas pessoas, mas nós não criticamos, nós nos manifestamos sobre a questão da base econômica, né?
Eu li esse capítulo, esse tema, e realmente ele já daria para propor alguma coisa, mas de fato o documento da FIPE não chega à conclusão mais concreta. Ou seja, ainda, digamos, esse documento vai ser consolidado, nós vamos ter que fazer um ajuste no nosso, digamos, ou seja, continua tendo trabalho, mas basicamente esse documento é para debater com outros setores, digamos, da sociedade, outros segmentos sociais, não? Entre outros com empresários, movimentos sociais. Aí temos que pensar de que maneira não vamos fazer esse tipo de atividade. Professor, então, voltamos, todas essas questões, Daniel Colina, têm que ser contempladas, consideradas e destacadas para essa reunião, que já nos parece que essa semana, com certeza, não vamos ter condições, considerando que as relatorias só chegam, provavelmente, quarta-feira. Então, terça-feira da semana seguinte, ou seja, dia 4, então eu volto a perguntar, faremos uma reunião, eu acho que uma reunião de trabalho, uma reunião menor, para ser mais produtiva, que pode ser no IAB, às 16 horas, ou lá no Participa, ou lá na sede, o que preferem, lá no Participa ou no IAB? No IAB. Pronto, no IAB às 16 horas, tá bom assim? Porque se necessário a gente entra pela noite. Não, então 17 horas. No IAB às 17 horas por conta dos estacionamentos, que a gente tem dificuldade. Então, o IAB é lá no Lucaia, para quem não sabe, tá? Lá no edifício Rafael Gordilho, logo depois da estação da Embasa. Então, para quem não sabe, às 17 horas, edifício Rafael Gordilho, sala 202, 202, Messi, ou 3? 202 ou 3, o IAB? 2 e 3, pronto. Então, 202 e 3, lá no edifício Rafael Gordilho, ali no Lucaia, logo depois da estação da Embasa, você entra naquela rua, é o segundo ou terceiro edifício. Bom, então, é isso, tá? Estamos combinados. Todas as contribuições podem acontecer no site, como Marina sugeriu. Se Marina quiser esclarecer mais, e chamo o professor Eliodoro para fazer os autógrafos aqui na mesa, tá? Por favor, uma salva de palmas para o professor Eliodoro. Pelo brilhantismo, pelo apoio, ele foi parceiro total na construção desse evento, pelo brilhantismo na participação dele aqui em todo o tempo, pela conferência dele, pelas intervenções totais e pela produção desse maravilhoso livro, que com certeza vai nos ajudar muito. Grato pelas palavras, mas eu só quero dizer o seguinte: quem for ler esse livro, evidentemente, eu sugiro, em função do que discutimos aqui, que comece pelo pós-escrito, que é, então, porque depois você pode ler com calma a história do urbanismo, vamos dizer assim, que eu vivenciei nessa cidade. Agora, o título do pós-escrito diz tudo desse momento atual, que ele chama Era do Não Planejamento na cidade do PDDU mutante, quer dizer, o PDDU que muda a cada instante. Então, é isso aí, está lançado. Obrigado a todos presentes. Comprou o livro aí? Não. Cara, a gente vai disponibilizar. Minha colega está falando.